bem-vindo à unidade 3, Anatomia de órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas vasculares. Nessa aula, trabalharemos a anatomia de órgãos vegetativos como raiz, caule e folha e de órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Começando pela anatomia de folha, vamos imaginar que a gente tem aqui a folha de uma planta e que a gente retirou um pedacinho de folha dessa planta, colocou ao microscópio para fazer a observação. Nesse caso, estaríamos vendo algo semelhante a uma estrutura como essa, né, com todas as células que compõem esse tecido dessa folha. Vamos ver de uma forma um pouco melhor. Aqui, nós temos a representação do que a gente vê na estrutura de folhas quando observadas ao microscópio. O que a gente vai encontrar compondo a estrutura dessa folha? Nós temos a epiderme adaxial, que é a epiderme da parte de cima da folha. Nós temos a epiderme abaxial, que é a epiderme da parte de baixo dessa folha. Entre as epidermes, nós vamos ter os parênquimas, que são tecidos de preenchimento. Temos o parênquima palissádico, que é uma fileira de células mais organizada, e o parênquima lacunoso, em que eu tenho células bem espaçadas entre si, ficando bastante espaço de ar nesse local e, portanto, sendo aqui que acontecem as principais trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico, tanto da respiração quanto da fotossíntese. Nós temos, cobrindo a epiderme dessa folha, uma camada, uma película fina chamada de cutícula. Ela é composta por cutina, que é uma substância lipídica que evita a perda de água por evaporação, para prevenir que a planta não morra desidratada. Nós temos também nessa folha o tecido dos vasos condutores de seiva. Temos o xilema, que sempre ele está mais ao centro do tecido e ele conduz água e minerais do solo para o restante da planta. E temos os vasos do floema, que também vai buscar fotoassimilados, ou seja, a glicose e outros nutrientes produzidos na planta como hormônios vegetais e vai distribuir de cima para baixo, da parte aérea até a última célula da raiz. Nós encontramos também na estrutura de uma folha as células chamadas de estômatos, que são aquelas células que têm a capacidade de se abrir e fechar, controlando aí a entrada de oxigênio, CO2 e também vapor de água. Quando a gente fala no caule, vamos imaginar que a gente pegou um determinado caule de uma planta monocotiledônea, uma planta que tem a folha nesse formato aqui, com essas linhas que são os feixes vasculares, xilema e floema, alinhados de forma paralela. Um exemplo que a gente tem é o milho, né? O trigo também. Nós temos aqui, desse outro lado, um exemplo de planta eudicotiledônea, que são essas plantas que têm a folha larga. Essa folha é mais comum quando alguém pede para a gente desenhar uma folha de uma planta, né? Então, a gente vai ver que a disposição, o arranjo anatômico no caule desses dois grupos de plantas, ele é diferente. No caule, por exemplo, da cana-de-açúcar, do milho, do trigo, a gente vai encontrar uma situação como essa. Eu tenho espalhado ao longo de todo o caule grupinhos de xilema com floema. Então, cada estrutura dessa aqui ovalada, azul com rosa, eu vou ter um conjunto de floema e um conjunto de xilema. Nesse caso aqui, em azul, o floema que está para fora, o xilema que está para dentro. Além desses vasos distribuídos ao longo do caule, eu vou encontrar aqui também o tecido fundamental de preenchimento e nós vamos ter aqui, ao redor do caule, a epiderme, revestindo. De forma diferente, eu encontro em uma eudicotiledônea o arranjo dos feixes vasculares diferente. Eu também vou ter tecido fundamental, eu também vou ter epiderme. O que vai diferenciar é o formato, o arranjo desse xilema com esse floema,
que na monocotiledônia está disperso pelo caule, na eudicotiledônia ele está organizado, formando aqui uma região circular, também com grupinhos de floema e xilema ao longo, então, de todo o caule. Quando a gente fala em raiz, a gente vai verificar que é possível a gente fazer um corte também nessa raiz para observar as suas células, os seus tecidos ao microscópio. E nas raízes, semelhante ao caule, a gente também tem padrões diferentes quando a gente está tratando de uma planta monocotiledônia como o milho ou uma eudicotiledônia como o feijão. Observem aqui a anatomia da raiz. Nas raízes, a gente também vai encontrar a epiderme revestindo, a gente também vai ter parênquima preenchendo o tecido fundamental, e a gente vai encontrar aqui, ó, o xilema, no caso das monocotiledôneas, o xilema formando um círculo bem aqui no meio da raiz e em volta os grupinhos de floema. Na eudicotiledônia vai ser um pouco diferente. Eu vou encontrar bem no centro dessa raiz o xilema agrupado, formando uma estrutura como se fosse uma cruz, e aqui em volta grupinhos de floema nessa região. Em se tratando de flor, nós podemos verificar que existem flores femininas, flores masculinas e flores hermafroditas. Na flor hermafrodita, como o exemplo que a gente tem aqui na tela, nós temos uma flor com os dois órgãos sexuais, tanto feminino quanto masculino. Então, nós vamos observar quais são as principais estruturas dessa flor. Começando pelas partes vegetativas, ou seja, pelas partes que não estão relacionadas com a reprodução propriamente dita. Nós temos o cabinho da flor, que é o pedúnculo. Esse cabinho da flor, ele vai se alargar em uma região chamada de receptáculo. Nesse receptáculo é onde ele recebe todas as outras partes da flor. Elas vão estar fundidas, conectadas neste ponto. Nós temos, acima do receptáculo, na região do receptáculo, as sépalas, depois as pétalas e, posteriormente, a estrutura reprodutiva masculina, que é formada por essas duas estruturas que estão aqui, e chamada de estame, e composta pelo filete e pela antera, lembrando que é dentro dessa antera que os grãos de pólen são produzidos, e também é formado pela estrutura feminina. A estrutura feminina, chamada de pistilo ou carpelo, nós vamos ter aqui, então, sendo composta pelo estigma, que é o primeiro contato do grão de pólen, o estilete, esse prolongamento, e o ovário, essa parte mais alargada. Dentro do ovário estarão os óvulos. Na anatomia do fruto, a gente vai ter três principais partes. Nós temos o epicarpo, que é a casca do fruto, o mesocarpo, que é a polpa, e o endocarpo, que é uma película que fica em contato direto com a semente. Além dessas três estruturas, também, nos frutos, a gente encontra a semente. Agora, vamos verificar como é a estrutura de uma semente. E aí, de novo, a gente precisa de diferenciar sementes de eudicotiledôneas daquelas monocotiledôneas. Nas sementes eudicotiledôneas, como o exemplo o feijão, a gente pode encontrar dois cotilédones, que são essas partes iguais aqui, que uma semente de feijão, por exemplo, se abre. Cada parte dessa é um cotilédone. Aqui a gente tem, quando a gente abre esse cotilédone, a gente encontra o embrião ali dentro. Esse embrião, ele tem uma porção chamada de radícula, que na planta mãe, na planta adulta, vai dar origem à raiz. Nós temos o tegumento, que é a casquinha da semente, o revestimento dessa semente. No cotilédone, lembrando que estarão ali os compostos nutritivos que irão nutrir o embrião.
Quando a gente tem aqui uma semente monocotiledônea, é um pouquinho diferente. Por quê? Principalmente porque só há um cotilédone. Nas sementes monocotiledôneas, só há um cotilédone. Nesse cotilédone, a gente também encontra uma substância nutritiva, né, denominada aqui de endosperma. A gente também encontra o embrião, e esse embrião também tem uma porção chamada de radícula. Lembrando que o embrião também vai dar origem a todas as outras estruturas da planta, não só a raiz. Ele também tem uma estrutura que vai dar origem às folhas, à parte aérea, e, portanto, ele é uma miniatura de uma planta adulta. Agora, pessoal, uma curiosidade. Provavelmente vocês já receberam nas redes sociais algumas perguntas tipo, tomate é fruto? É fruta? Né? Como que é essa questão? Primeira coisa que a gente precisa de diferenciar conhecimento popular de conhecimento científico. No conhecimento popular, a gente classifica os alimentos também em legumes, verduras, hortaliças. Isso não existe na botânica. Na botânica, as estruturas que existem são aquelas que a gente viu até o momento. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, dentre essas categorias, o que seria o tomate? O tomate, sim, ele é um fruto. Vejam aqui que ele tem todas as estruturas do fruto que a gente viu. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo aqui em contato com a semente. Então, observem que não só o tomate é um fruto, mas como o pepino, a pimenta, o pimentão e vários outros alimentos que popularmente a gente chama de legume, por exemplo. É isso então, pessoal. Um grande abraço. Aguardo vocês na nossa próxima aula.